Então, pessoal, só voltando para que a gente tinha parado na aula passada, a gente tinha parado justamente no AES, Advanced Encryption Standard, tá? E aí tinha visto algumas propostas, né, como o DES, viu o IDEA e viu alguns outros protocolos, falou como aquela cifra de 5 minutos de troca não funciona, falou um pouquinho sobre como em criptografia quântica essas coisas não funcionam, né? Na prática, né? Nem na teoria. Na verdade, eu queria saber o seguinte, de quem que são esses adaptadores que eu tô? O grandão é do Labase, Tá, que eu rodei. isso aqui é o do Labase. Esse adaptador branquinho é teu. É. Tá. O cabo é do projetor. Isso. Cara, meu amor. Entendi. Ser professor da UFRJ é uma experiência interessante às vezes. Vamos lá. E eu ainda não almocei. Tá Eu tô literalmente... Não, você não está a caminho. eu tô literalmente me alimentando de café hoje. Que vida bizarra. Então assim, o AES, na verdade... break pause com o biscoitinho, te dá uns 15 minutos aí. Não, já dei 15 minutos, porque a aula já começou em 15. Me dá mais 15. Não, Melhor para que com ficar isso. doente. Cara, eu vou ter um feriado aí pra ficar doente. Nossa. Tá. Eita. Não, vamos lá. Vamos lidar com o problema por vez. Mas, primeiramente, vamos lá. Falei um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada. Pessoal, aqui está sendo aqui hoje porque está acontecendo o evento 100 anos do UFRJ. E eu fiquei um pouco assustado porque eu descobri que a gente vai ter, além desse feriado do dia 7, que eu tinha esquecido que o Brasil tinha ficado independente, né? Ninguém tinha me contado isso. E vai ter a Semana da Computação, então a prova está perigosamente próxima. Tá? Então eu vou botar também agora na página algum material que vai ter um livro do Stalin que fala sobre criptografia, que vai ser o capítulo que a gente vai ver sobre, que essa nossa parte a gente está colocando, né? E aí, tudo isso é o que a gente vai ter que fazer, tá? Eu vou colocar esse material na página. Peço desculpas por estar aqui hoje, né? Eu acho que, apesar daqui ser legal, é bizarro ao mesmo tempo, né? Literalmente a gente está tendo... Né? Mas era o único espaço que cabia a minha turma anterior dentro da universidade. Se vocês quiserem, a gente pode mudar para uma daquelas salas de reuniões lá dentro. E liberar esse espaço daqui. Mas se vocês já estão aqui, a gente pode continuar. Ok? Alguém quer mudar para algum outro espaço? Tá bom. Gente, isso aqui é bizarro, mas tá bom. Assim, pelo menos tá tendo aula, né? Então, como eu falei, o AES é um padrão que teve um concurso do NIST, né? O NIST, para quem não conhece, é o Inmetro americano. Preocupado no começo dos anos 2000 de que a segurança não fosse o suficiente. Já pode colocar aqui dentro. O problema é que eu estou começando a misturar os trabalhos de IoT com segurança. Já não vou saber mais o que é o que. E ele também é uma cifra de bloco da mesma forma que o DES, né? O objetivo do AES era simplesmente substituir o DES, né? Utiliza uma chave de bloco de 128 bits, a gente viu em IoT que o padrão 802.15.4, né? Usa uma AES de 256 bits. O que é interessante sobre o AES é que até hoje ele é o padrão de segurança que funciona. Cara, e onde é que a gente usa o AES também? Da PA2. Da PA2 é o exemplo mais comum de uso do AES. Tá? Então, na verdade, enquanto praticamente, né, qual é o grande diferencial do AES para o DS? Mais do que usar, porque o DS já usava permutação, operação aritmética e operações de Shor. O que eu faço aqui é a substituição de bytes, né? Então ele vem, né, tipo assim, o AES veio com muito frisson, né, no começo dos anos 2000, de que demoraria, tipo, 149 milhões de anos para quebrar o AES. Com força bruta, sim. Só que a gente faz coisas melhores do que força bruta.
O que é interessante no AES? Que mesmo quando não é força bruta, é preciso um esforço considerável para analisar o algoritmo. Né? O custo, né, acaba sendo grande, que para uma parte das aplicações isso não faz sentido. E qual é o grande lance do AES? O AES é dinâmico. O AES troca a chave de permutação por cada iteração. Isso quer dizer que o padrão de substituição não é o mesmo. Cláudio, grandes coisas, o Enigma fazia isso. Sim, o Enigma fazia Enigma, aquela máquina lá do jogo da imitação que os nazistas utilizavam. Poxa, então qual é o grande lance do AES? Que eu faço isso pacote a pacote. Pô, se vai esse pacote a pacote, cada vez que eu criptografo uma mensagem, a minha chave é diferente. Então, claro que essa chave segue uma lógica, mas essa chave acaba sendo diferente. Isso facilita muito, quer dizer, facilita não, dificulta muito para o atacante, facilita para a gente ter segurança. Né? Imagina o seguinte, se a gente fosse fazer uma análise com o filme, né, lá do jogo da imitação, é como se o Turing tivesse que quebrar um enigma para cada pequena mensagem que ele recebesse. E um enigma diferente com máquina diferente. Né? Na prática, o enigma trocava a chave uma vez por dia. Né? Aqui troca uma vez a cada mensagem, então é um custo, né, exponencial. E, Cláudio, por que eles não trocavam essa chave a cada mensagem lá na Segunda Guerra Mundial? Porque, na verdade, a chave era uma chave que era transmitida pelos próprios meios de comunicação nativos da época. Hoje em dia, como é que você troca uma chave de... Você usa um servidor de chave. E se esse servidor for atacado, aí você tem um problema. O seu servidor não devia ser público também. E a gente já passou por... Antes que alguém fale assim, claro, mas nenhum mongoloide deixaria um servidor de chaves na internet. Sim, deixaria. A Sony deixou. Não da PS Store. Da PS Store foi um servidor HTTP. Mas enfim, né? Esse tipo de coisa acontece. Porque entendo o seguinte, quem implanta redes, né, não necessariamente é a pessoa mais adequada. Às vezes é a pessoa que estava lá na hora e tinha que resolver aquele problema. O que é legal dele? Ele funciona em espaços que tem memória RAM e ROM restritas, ou seja, tanto que hoje ele é o padrão de criptografia para IoT. E tem uma implementação em hardware bastante eficiente. Né? Lembrando aquela discussão, no começo das tecnologias, quando o poder de processamento é baixo, implementar em hardware é a única solução. Hoje, qualquer browser safado decodifica H264. Quando o H264 saiu, só decodificadores em hardware podiam fazer. Então, né, o ataque de implementação, né, é uma outra classe de ataque que vai usar medições físicas do consumo de energia. Ou seja, eu não consigo, através do consumo de energia, entender as operações que estão sendo feitas. E em relação à criptografia e decriptografia, é aqui. Acontece. Isso é uma sala de aula. Isso não é uma sala de aula, isso é uma improvisação para que vocês tenham aula. Vocês podem dizer qualquer coisa de mim, menos que eu não quero dar aula. Né? E a agilidade da chave, capacidade de ter as chaves rapidamente com o mínimo de recursos. Né? Isso aqui tudo a gente falou, e na verdade o que Jandel é assim, eu tenho uma chave inicial que eu vou chamar de cipher key, eu tenho um round zero onde eu vou ter troca de bits, troca de linhas, troca de colunas e a adição de uma nova chave, né, daquela chave inicial. Ou seja, eu tenho uma chave para cada rodada, transformando muito difícil de que o cara consiga trabalhar com essa mudança. Ou seja, quando eu tenho a substituição, eu não consigo voltar para o estado anterior de forma fácil sem eu ter essas chaves. Então, na verdade, é um bloco de 128 bits de texto claro que é representado por uma matriz quadrada chamada de vetor. Ou seja, na verdade, o que eu estou tendo aqui é não existem matrizes, né? Vocês já devem saber isso. Tudo que eu tenho é um string de bits que eu represento. É modificado cada estágio da criptografia e da criptografia, ou seja, esse state muda e no final é copiado para uma matriz de saída. Por que cada um desses states é copiado para uma matriz de saída? Para que eu possa fazer o processo inverso. E eu tenho uma adição de chave por rodada, que também é uma matriz quadrada de bytes, ou seja, na verdade, é o primeiro modelo que a gente chama de criptografia tridimensional. Porque, na verdade, se você pegar ao longo do tempo, o que você tem é uma somatória de matrizes que se muda. Então, é uma criptografia em 3 dimensões. Aí, Cláudio, o que eu posso fazer para tentar entender essa criptografia? Como essa round key ela é baseada na chave anterior, que na verdade você tem como se fosse um modelo 4D do seu trabalho criptográfico, ele se altera ao longo do tempo. Na verdade, imagina o seguinte, isso aqui é uma matriz,
Pá, eu tenho uma outra matriz, outra matriz, outra matriz, outra matriz. Se eu alinhar essas matrizes em função do eixo das rodadas, eu tenho várias informações. Isso é um eixo 3D, é uma figura, tá? Mas se eu analisar não esse eixo simplesmente 3D, de tipo assim, dos dados, né, desses vetores x, y e o tempo, mas o quanto eles variam ao longo do tempo, isso é um modelo 4D, né? Cláudio, mas não existem representações 4D confiáveis em computação tradicional. Não, por isso que a computação quântica é um vetor de modificação, justamente porque eu posso avaliar essa variação em tempo real. E aí, realmente, aí todas as nossas coisas que a gente está fazendo hoje viram tretudas, porque elas são baseadas nessas operações simples. Então, essas chaves representadas, por que eu vou representar uma chave por uma matriz quadrada e não por um vetor simplesmente, se na prática a representação por vetor é a única que é real? Por que eu estou dizendo que eu estou representando como matriz quadrada? Inventem uma resposta. Nem precisa ser boa. É mais didático. Essa é muito ruim. Quando, assim, imagina o seguinte, imagina o FBI dizendo assim, me dá uma criptografia didática aí. Não é bem o que o FBI quer. O FBI quer uma parada bizarra, que é umas bizonhices, concorda? Mas às vezes é mais difícil trabalhar do que vetor. Não, por que eu represento? Na prática só existem vetores, mas por que eu estou representando matematicamente como uma matriz? É mais fácil de navegar, representar como uma... Na verdade é isso, é a navegação. Na verdade eu estou representando uma informação que seria mais difícil de percorrer para uma informação mais fácil. E na verdade estou dizendo que na verdade esses elementos são subprodutos de elementos anteriores. Então na verdade eu estou fazendo essa substituição com base em elementos da matriz anterior. Então essa round key ela tem uma matriz de formação. Ela não é aleatória. Tem uma variação desse cara aqui que ela é aleatória. Qual é o problema de ser aleatório? Guardar essas chaves passa a ser um saco. Porque se eu não consigo gerar essa matriz aqui, eu tenho que guardar cada uma das matrizes de cada espaço. Então imagina o seguinte, eu tenho uma informação de x bits, só que eu guardo tipo 17x bits para poder ter aquela informação decriptografada. E aí as coisas começam a se tornar impraticáveis. Porque entenda o seguinte, esse modelo de criptografia foi produzido nos anos 2000, pensando no quê? Né? Pensando num cenário de internet. Só que ele foi pensado tão à frente do seu tempo que pode ser utilizado, até hoje é utilizado. Se, na verdade, aumentasse exponencialmente o tamanho da informação para guardar, e existem modelos de criptografia que fazem isso, no trabalho vocês devem ter encontrado alguns deles, acabou. Para armazenar isso se torna impossível. Se vocês falarem com qualquer pessoa de banco de dados, o processo de data killing é um sacrilégio. O que é data killing? Você fazer o drop de mensagens de banco. Né? O banco é tipo void. Tudo entra para lá, mas nada sai. Tá? Então qual é o problema do Rijadel? Por enquanto nenhum, né? Eu vou usar essa rotina de subbyte, que utiliza uma substituição byte a byte no bloco, permutação de linhas, combinação linear de colunas e usar shorts. Ou seja, todas essas são operações muito simples de eu operacionalizar. Né? Mas se a gente for comparar, o número com outros, se eu for comparar com outros algoritmos de criptografia da literatura, como por exemplo a Blowfish, né, do Bruce Schneier. Bruce Schneier é um pesquisador de segurança relativamente famoso, até hoje ele tem uma newsletter, se alguém ainda assina newsletters, né, e vem toda semana ele traz discutindo sobre segurança. Mas ele precisa de uma chave de 448 bits, que é uma parada antiga e lenta. Mas por que ele é referência? Porque ele fez isso nos anos 70. O DES, que é muito fraco para ser utilizado atualmente, né? O IDEA, que é bom, mas só que ele é proprietário. O RC4, que as chaves são fracas e o problema do app vem do RC4. O RC5, que é uma excelente escolha. O Serpen, que é um algoritmo muito forte também, mas ele tem um custo de processamento muito alto. O 3DS, que é uma segunda melhor escolha. E o Twofish, que é o Bruce Schneier melhorando o Blowfish original, que é chamado de Two porque é a versão 2, né? Talvez o nome não seja exatamente, nossa, bom de segurança, péssimo para nomes. Né? Mas esses algoritmos, em comparação com a AES, né, é o seguinte, né? Eles não são tão bons. Porque apesar de tudo isso aqui, a maior parte deles tem um alto custo de processamento. E quais são as garantias, né, que essa criptografia simétrica que o AES vai me dar? Né? Tipo assim, confidencialidade.
O emissor da mensagem quer manter essa mensagem segredo, e essa criptografia garante que a mensagem em trânsito é confidencial. E apenas o emissor e o receptor detêm a chave secreta, né? E aí entra um problema desse modelo de criptografia simétrica, que é, por exemplo, o cara que gera a chave. No AES, eu estou dizendo o seguinte, a chave é um conjunto de matrizes. Mas quem me garante essa chave? Quem me garante que essa chave de verdade é secreta? Esses são problemas sérios. As mensagens capturadas são ilegíveis, entre aspas. Vários daqueles métodos de criptografia ali têm mensagens estatísticas. Né? Tem métodos estatísticos que podem capturar. Integridade. A mensagem recebida é a mesma que foi enviada. Ou seja, mas quem garante integridade em pacotes de rede? Qual camada garante integridade? A física, a de enlace e a de transporte. Com mecanismos diferentes. Correção de erro a nível físico, correção de erro e integridade a nível de enlace e só integridade a nível de transporte. Não repúdio. Como eu posso fazer com que o remetente não possa negar que enviou a mensagem? Autenticação. O receptor da mensagem tem a garantia da integridade do emissor. Né? Ou seja, na verdade eu sei que aquele cara realmente mandou aquela mensagem. Ou seja, eu posso incorporar no meu algoritmo de criptografia a identidade do meu emissor. Né? Inclusive, quando a gente fala hoje em dia em software de OT, né, a gente quer falar de de softwares que são escritos propriamente para um único dispositivo, como por exemplo um medidor inteligente. Né? Quero fazer medição de energia elétrica e o software que vai para aquele medidor é único, ele existe só para aquele medidor. Não tem como, por exemplo, eu dar um flash out e botar uma distro Linux no meu medidor inteligente. Ou não deveria. E através da chave secreta, o emissor pode reconhecer se o emissor é realmente quem está dizendo ser. E se quando a chave secreta é o próprio código, ou seja, posições do código dizem essa chave secreta. Então, agora o nosso problema passa a ser o seguinte: e se alguém captura essa chave? Como é que eu autentico essa segurança? Né? Então, a primeira alternativa é o emissor cifra a senha secreta com a própria chave e envia para o emissor. Ou seja, a chave faz parte da mensagem. Então, o receptor vai decifrar essa senha secreta e verifica se está correta para autenticar para o emissor. Ou seja, a autenticação já é secreta por definição. Né? Eu tenho uma chave para criptografia e uma chave para autenticação. Qual o problema? Se você levar isso ao infinito, né, eu tenho tantas chaves quanto passos. E aí o que isso acontece? Sofrimento. Não entendi. Eu e você compartilhamos uma chave. Estamos aqui numa rede privada aqui do NCE. Tipo, o NCE Private. Beleza. Chave. Aí beleza, só que para você estar nessa rede NCE Private, você tem que se autenticar nessa rede. Sim. Aí beleza, e quem garante a segurança dessa autenticação? Ah não, aí vai ter uma outra pré-autenticação. Entendeu o que eu quero dizer? Cada passo tem uma chave a mais para ele. Aí se o cara se passou por um man in the middle e enviou essa senha para você. Fez um man in the middle, o que é o man in the middle? É um ataque que eu me faço passar por você, digo para ele, você está passando uma mensagem para ele, olha só, tá aqui a chave. Entendeu o problema? Isso é um problema. Aí entra a questão do desafio e resposta. O receptor, o Bob, quem quer autenticar, escolhe o número aleatório A e envia para a emissora Alice. O Alice vai cifrar e vai enviar para Bob. Bob vai decifrar. Se o X igual a mensagem aleatória, então é a mesma Alice. A Alice pode fazer o mesmo com o Bob e ambos vão garantir a autenticidade. Ou seja, eu vou mandar uma mensagem boa pré-cifrada, se a resposta for ok, aí na verdade eu realmente autentico esse cara. Ou seja, eu uso essa chave para cifrar, uso essa operação. Só que qual é o problema disso aqui que eu estou mostrando? Hã? Se eu conhecer a mensagem, tudo isso aqui é palhaçada. Não tem o que fazer. Entendeu? Aí qual é o problema? O problema é que a segurança ela parte do pressuposto que em algum momento houve algum segredo. Se esse segredo é descoberto, acabou. Não importa o método de criptografia. Né? Qual é o lance da criptoanálise? Né? Qual é o lance e o problema da criptoanálise? Qual é o lance e o problema da criptoanálise? A criptoanálise ela é muito útil quando eu estou partindo que esse segredo existe.
esse cara aqui me permite autenticação se eu fizesse desafio-resposta, contanto que esse cara aqui não... que eu continue não sabendo a chave. Se eu souber uma dessas chaves, eu levo todas. É claro, se eu souber essa primeira chave, eu levo todas. E o que a gente parte desse pressuposto aqui? Que isso aqui é um servidor de autenticação, que está dentro da sua própria infraestrutura e isso não vai ser um problema para vocês. E para funcionar, A tem que ser diferente em cada autenticação. Ou seja, eu tenho que mandar como resposta aquele cara. Mas se eu capturei e sei a chave, claro que vai ser aquele cara. Mas se eu não capturei e não sei a chave, beleza. Aí vocês vão falar, Cláudio, mas você virou para mim e falou que 80% dos ataques vêm de dentro da própria rede. Se 80% vem de dentro da própria rede, são de dentro da própria organização, ferrou, isso aqui vai dar ruim. Sim, mas esses ataques que vêm de dentro da sua própria organização, muitas vezes são mais fáceis de você descobrir quem foi e de se recuperar, do que provavelmente ataques externos. Então isso continua sendo útil, né? Se o atacante enviar Y para Bob se passando pela Alice, aí eu faço o que a gente chama de autenticação mútua. Eu mando meu ID com um número aleatório, vou receber um número aleatório do Bob com a resposta, e os dois vão trocar um número aleatório X cifrado. Então, na verdade, essa autenticação em duas partes, eu tenho duas chaves, tanto da Alice quanto do Bob. Se em algum momento alguma dessas coisas acontecer, eu meio que quebro e isso dificulta para o atacante funcionar. Tá? Cláudio, mais uma vez, se o cara só... Aí, nesse caso, ele pode não saber os números aleatórios que os dois lados estão mandando. Né? Ele pode, na verdade, trocar os dados pela Alice, né? E trocar os dados. Mas se ele fizer as duas a mesma coisa para os dois lados, dá para fazer? Dá também. Entenderam qual é o problema que eu estou querendo passar aqui? Entenderam qual é a treta? O que eu estou querendo dizer? Se você descobrir qual é o algoritmo, qual é o que você está mandando, você vai descobrir. Se eu descobrir só o algoritmo não é suficiente para todos os casos. Mas se eu descobrir o algoritmo, se eu souber a chave e souber a chave e o algoritmo, não tem o que fazer. Tá? Aí não tem jeito, porque segurança não é magia. Segurança é técnica. Né? Pode ser que essa técnica seja simples, mas pode ser que não seja. Aí entra o que a gente chama, justo isso que eu estou fazendo, é o que a gente chama de ataque reflexivo. Né? Eu tenho duas sessões, uma com a Alice e uma com o Bob. Aí, para passar por esse problema do ataque reflexivo, surge a autenticação baseada em chave secreta, que é o Diffie-Hellman Key Exchange. E Diffie-Hellman vai gerar o que a gente conhece como RSA. Cláudio, se o RSA é tão maneiro, tão maravilhoso, que coisa linda, que todo mundo viu, a gente viu no primeiro período de computação, por que diabos a gente não usa RSA para tudo? Tudo? Além disso, custoso em termos de tempo, né? Você quer dizer? Sim. Por que eu não uso RSA para tudo? O RSA não garante autenticidade. Nesse modelo garante. Estou fazendo uma autenticação de dois níveis. Uma chave para autenticar, outra para trocar o tal. Hã? A questão é a implementação. Não é trivial você fazer um RSA bem feito. Quem é que faz muito RSA? Banco. Por quê? Porque o seu cartão de crédito é um processador, é um computador dedicado. Né? É por isso que a gente acho o seguinte, eu acho sempre engraçado o seguinte, a gente fala em IoT, mas não tem dispositivo mais IoT do que o seu cartão de crédito. Ele basicamente é um computador que você acopla em outro computador e quando ele está acoplado ele manda uma mensagem via X25 para chegar na internet. É internet? Não. É um circuito virtual dedicado ao próprio banco. Mas, né, nada impede, se você usa uma criptomoeda tipo Bitcoin, Ethereum, qualquer coisa, isso aqui na verdade nada mais é do que uma criptomoeda. Nada mais é do que trafegar para a internet. Eu não vou entrar tipo assim, no mérito do Diffie-Hellman, né, porque no Diffie-Hellman na verdade nada mais é do que baseado no fato de que você fatorar é muito difícil. Então, na verdade, né, essa minha troca de segredo do Diffie-Hellman, né, ela vem desse fato de que eu tenho
Provavelmente. Né? Que eu vou ter um inteiro com propriedades especiais em relação a n, onde o meu atacante não vai conseguir fazer isso em um tempo polinomial. Ou seja, basicamente estou dizendo o seguinte, estou buscando uma chave que na verdade ela é pública, mas que não me dá as propriedades do que eu quero, porque mesmo que você tenha essa chave, você fazer essa operação de fatoração é praticamente impossível. É basicamente esse o problema. Ah, Cláudio, se eu conseguir fazer essa operação, o que acabou? Realmente, volta para o problema anterior. Ou seja, entendo o seguinte, de posse da chave eu não tenho o que fazer. De posse da chave de poder computacional eu não tenho o que fazer. O diffie-Hellman só se baseia no seguinte, essa chave é difícil de calcular porque eu uso operação de módulo. Operação de módulo, né, é um negócio difícil. Eu experimento fazer. Quantos de vocês já fizeram algoritmos de fatoração em Comp1? Né? Ah, como é que eu fiz o algoritmo para encontrar os números primos, né? Os fatores primos, decompõe fatores primos. Quem já, assim, o primeiro algoritmo que a gente faz é aquele crivo de Eratóstenes, né? Tipo, tenta com 2, tenta com 3, tenta com 5, que olha que ele é uma bosta. Mas os outros também não são muito melhores. E aí esse é o fator. Como a gente não encontrou nada muito melhor, uma fórmula fechada, na verdade o Collier mostrou uma fórmula fechada para resolver o problema da fatoração. Ela tinha 26 variáveis e tinha assim, umas 4 ou 5, ele pegou umas 8 linhas de... umas 8 folhas de papel assim, tipo, cheias. Falei, caraca. Resolve o problema? Resolve. Ou resolve o problema para um número suficientemente? Não, resolve quando você tem processamento infinito, é. Cara, assim, o bom da matemática é que ela não tem nenhum compromisso com a realidade. Tá? Assim, na verdade, ela pensou um problema e deu uma solução para o problema. É que essa solução não se transforma hoje num elemento factível da realidade. Pra vocês terem noção de como isso é psicótico, né? Em 1950, um russo disse o seguinte, porque é sempre um russo, filho da puta. Né? Ele virou assim, esse negócio de Euclides, essa distância euclidiana, esses axiomas matemáticos, a menor distância entre dois pontos é uma reta, é balela. Eu vou fazer uma matemática circular, que a menor distância entre dois pontos é uma curva. Aí ele falou assim, pô, reescreveu a matemática com base nisso. Muda tudo, muda integral, muda cálculo. Muda... Isso 50 anos atrás, assim, não tinha nenhuma aplicação prática, era só um exercício intelectual matemático brilhante. Brilhante. Para que, assim, recentemente, para que se descobriu isso? Que vários pressupostos da criptografia e da computação quântica, eles encaixam direitinho nessa álgebra. Que quando você chega próximo da velocidade da luz, a menor chance em dois pontos é uma reta. Existem distorções no espaço. Essas distorções são muito bem representadas por esse tipo de geometria que esse cara criou. Pode ser que a gente não tenha poder computacional para fazer isso hoje. Mas daqui a algum tempo a gente descobriu uma forma de fazer. Aí acabou. Esse negócio tudo de ferramenta é tudo balela. Porque a gente descobriu uma forma fácil de fazer fatoração em uma equação só. E aí tende ao infinito, né? Porque o grande lance... Por que a computação quântica ganhou toda essa notoriedade, quando o pessoal falou em criptografia quântica? Porque quando surgiu o computador quântico, ele mudou o número de estados, então fazer fatoração é mole. Quando fazer fatoração passa a ser fácil, acabou esse problema, porque isso aqui é baseado que fazer módulo é um saco, eu diria outra coisa, mas está gravando, né? E principalmente quando o tamanho da chave é muito grande, né? Eu me lembro do seguinte, inclusive do Collier falando, né, quando vocês veem isso em criptografia, né, que diz assim, que esse número tem tantos algarismos quanto tem o número de átomos do universo, então eu não consigo representar ele na forma algébrica. Eu só consigo botar ele em forma de potenciação. Eu falei, puxa vida. Eu não vou fazer esse algoritmo aqui da chave secreta, né? Então, o problema ainda persiste, né? Porque, na verdade, eu posso fazer um main in the middle da operação, da resposta da operação, e não da chave em si, para que eu nem tenha que fazer essa operação. Aí, o que eu faço? Tem outros. Mais 15 ou 20. Aí, o que eu faço nesse caso? O cara pega esses meus dados no meio, né?
Ou então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? Principalmente com as pessoas mais velhas. Tá? Não estou dizendo que as pessoas mais velhas não entendam mal, mas assim, as pessoas que não têm essa intimidade com a computação, né, têm intimidade, vão usar, por exemplo, a chave delas do banco na rede do NCF. E aí? É basicamente isso que elas estão fazendo. O atacante está pegando essa chave daqui. Como é que eu protejo esse cara? Ou tem como proteger? Aí não, põe uma terceira autenticação para proteger essa chave. Mas aí, tipo, esse negócio fica recursivo, isso que eu quero dizer. Chega um momento que se o cara captura essas informações, não tem o que fazer, gente. O que você faz é dificultar o máximo possível para isso. E aí entram preocupações que vocês vão ter que ter sobre a criptografia, que elas não são do algoritmo criptográfico, mas da arquitetura da rede onde passam essas informações. Por exemplo, né, vamos pegar para vocês, né, tipo, vamos conversar um pouquinho sobre o quê? Sobre, né, ainda sobre esses algoritmos de criptografia, mas vamos conversar um pouquinho sobre um pequeno problema que ainda existe, né? Que é... Dentro dessa questão aqui, por exemplo, do Diffie-Hellman, não é o único, né, possível desses algoritmos simétricos, mas vamos entender a seguinte questão. Eu estou numa rede bastante pública, onde todos os meus dados são criptografados. Por definição, né? É o que a gente chama de criptografia homomórfica. Eu trabalho sobre os dados criptografados. Qual o problema hoje da criptografia homomórfica? Né? Operacionar sobre dados criptografados é custoso, decriptografar é mais custoso ainda. Né? Só que o legal da criptografia homomórfica, como as operações matemáticas que eu realizo sobre os dados, ou seja, elas vão funcionar na cifra exatamente igual, né, tipo, ao que vai existir no texto claro, né? Eu posso deixar a problemática do processamento para as pontas. Ou seja, seria legal se você tivesse, por exemplo, computação em nuvem. Os dados na nuvem são criptografados e as pontas sofrem com processamento. Se a sua ponta é um desktop, é o seu celular, isso é um problema, porque pode ser que não tenha processamento suficiente para isso. Tá? Mas isso resolveria esse problema, porque mesmo que o cara capture qualquer coisa, isso está cifrado por definição. Aí, se você passa a pensar assim, então, como assim? Eu tenho 3 cifrado quer dizer B, e tenho 2 cifrado quer dizer J, então B mais J é igual a W, onde W é igual a 5. A ideia é essa. Só que nesse problema aqui, isso resolveria para esse problema, mas não resolve o problema anterior, quando eu já sei a chave do caminho. Quando eu sei a chave do cara local, porque eu capturei a informação do cara local. Então, como é que eu resolvo esse problema? Que problema eu estou querendo resolver aqui? Não dá para resolver. Quer dizer... Não. Assim, pensa o seguinte, vamos fazer um exercício intelectual. Vocês vão gastar 10 minutos agora, vocês vão pegar um papel e vão tentar entender o seguinte, olha, eu tenho ponto A, o ponto B, um servidor de autenticação, tá? Onde é um cara que guarda as chaves, ok? E esses caras vão trocar dados. Se qualquer informação que seja, qualquer operação dessas, criptografia simétrica ou assimétrica, possível, vocês vão tentar aplicar sobre esses 3 elementos, né? Montem o melhor esquema que vocês conseguem pensar. A coisa mais cabreira do universo. Carlos, você quer que eu diga um algoritmo específico? Não. Eu quero que vocês, pensando nesse problema aqui, do man in the middle, vocês tentem, né, escrotizar o man in the middle. O questionamento é esse. Sentem em conjuntos, discutam o seguinte, como é que eu resolvo esse problema do man in the middle? Vocês podem usar criptografia simétrica e assimétrica. E podem usar qualquer operação matemática que vocês queiram dizer. Na verdade eu vou usar uma criptografia baseada em fatoração, porque isso vai resolver o meu problema. Vou usar só cifra de bloco porque aqui não faz diferença.
E depois eu quero que a gente proponha um debate o seguinte, para que a gente entenda de uma vez por todas, não só acredite, que é melhor do que deixar em texto plano, mas ainda assim não é suficiente. São só 2 pontos e um terceiro servidor de autenticação. Vocês podem dizer para mim, olha, não vou usar ele para nada porque ele não precisa. Vocês podem inclusive dizer assim, pode ser que eles estejam em redes diferentes. Tá? Isso. Só que eu estou deixando isso a critério de vocês. Eu, por exemplo, fiz isso. Eu estava com um servidor de autenticação para um projeto da odontologia que eu estou trabalhando, que eu fiz. Assim, não tinha como garantir a integridade dentro da rede do UFRJ, eu botei o projeto inteiro numa rede separada. Isso garante alguma coisa? Não. Mas melhora, facilita para mim. Né?